Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre resistores, leis de Ohm e vamos adquirir as bases para resolver circuitos elétricos resistivos simples. Primeiro vamos entender um pouquinho o que seriam de fato esses resistores, né? A gente viu que os condutores eles oferecem uma certa resistência à passagem de corrente elétrica. Os resistores, em particular, são condutores que são construídos justamente para explorar essa característica, explorar alguma consequência dessa característica. Então, eles são dimensionados, né, a sua característica, que é a resistência elétrica, é dimensionada para que ele exerça uma certa função no circuito. Tá? Como a gente já viu, essa função pode ser um aquecimento, uma limitação de corrente em uma determinada parte do circuito, né, ou simplesmente dividir uma tensão, algo do tipo, tá? Tem inúmeras aplicações, apesar do dispositivo ser muito simples, né? E do seu funcionamento também ser muito simples. A gente tem aí, na parte de baixo, duas figuras que são formas de desenhar esse dispositivo quando a gente estiver desenhando um modelo de algum circuito elétrico, né? As duas são muito utilizadas, então é bom a gente conhecer, né? Quando você vira alguma figura como essa, você já entende que ali se trata de um resistor. E aqui a gente tem algumas imagens, né, de resistores reais, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Aqui à esquerda a gente tem uma lâmpada elétrica. O filamento aqui é um resistor, né, um tipo de resistor, que ele é aquecido pela passagem da corrente elétrica a ponto de começar a emitir luz na faixa do visível, né. Aqui no meio a gente tem um exemplo de resistor muito encontrado em placas de circuito eletrônico, né? Eles têm várias funções dentro do circuito eletrônico, né? Entre as que eu falei, né? Por exemplo, normalmente no circuito eletrônico a gente não vai querer aquecimento, né? Vai ser mais para limitação de corrente, para divisão de tensão, coisas desse tipo. E aqui a gente tem uma resistência elétrica. Observe que os resistores eles são dispositivos que têm dois conectores, né? Um conector de um lado e um outro conector do outro, né? Então um lado vai ter um potencial mais elevado, o outro vai ter um potencial mais baixo, e aí a corrente vai ser forçada a passar por dentro dele, né? Já aqui embaixo você vê que o resistor da resistência do chuveiro elétrico parece ter três conectores. É que na verdade são dois resistores aqui, ó, que são colocados em série, em sequência um com o outro. Começando a falar aqui da primeira lei de Ohm, eu quero que vocês comecem a perceber a relação entre as grandezas, né? Corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. A corrente elétrica está representada aqui por esse rapazinho aqui que tenta atravessar, né, a resistência, né? A tensão elétrica está representada por esse outro que está tentando empurrar a corrente elétrica, porque é a diferença de potencial que vai motivar a movimentação das cargas, né? E a resistência elétrica é esse outro que tenta impedir a passagem da corrente elétrica aqui, né? Então a resistência elétrica atua dificultando a passagem da corrente elétrica, que é motivada pela tensão elétrica, beleza? Temos aqui um certo condutor submetido a uma DDPU e por ele então está sendo forçada uma corrente I, né? Se a gente dividir a DDPU pela corrente I, a gente vai encontrar o valor da resistência desse condutor, ou desse resistor aqui, tá certo? Então, se a gente divide volts por ampere, a gente encontra a resistência elétrica que vai ser dada em ohms, tá? Isso é válido para qualquer tipo de resistor, mas em alguns casos especiais, né, ou em algumas condições especiais de funcionamento, a gente vai observar que numa DDP, por exemplo aqui, um certo resistor, né, submetido a uma DDP de 1,5 volts, ele vai ter uma corrente de 0,1 ampere, né? Isso aqui, quando você faz a divisão, você encontra ali 15 volts por ampere, que nós vamos ver já já que corresponde a 15 ohms, uma resistência de 15 ohms. Se você dobrar a DDP, para esse resistor em particular, ele também dobrou a corrente. Então a razão continuou sendo 15. Se você quadruplicou a DDP, ele também quadruplicou a corrente, né? Então você observa que ele mantém a razão igual a 15, tá? Quando isso é verdade para um certo resistor, a gente diz que ele obedece à primeira lei de Ohm, né? Ou seja, que ele é um resistor chamado resistor ôhmico, né? Então a gente tem aqui
se a gente construir um gráfico, né, dessa situação, a gente observa que é uma função linear. A DDP, em função da corrente aqui, vai dar uma reta com uma certa inclinação. E a propósito, essa inclinação aqui, a inclinação dessa reta é a resistência desse resistor. Tá? Então, quando isso aqui é um fato, a gente diz que o resistor é ôhmico. Observe que qualquer resistor, você pode dividir a DDPU pela corrente que o atravessa, a DDP a qual ele está submetido, pela corrente que o atravessa, e você vai encontrar a resistência dele naquela circunstância. Se, né, você observar que esse resistor, mantido a temperatura constante, variando a temperatura, a sua corrente varia proporcionalmente, ou seja, a razão desses dois se mantém constante, quer dizer que a resistência desse resistor se mantém constante, e se a resistência dele se mantém constante, a gente vai dizer que ele é um resistor ôhmico. Tá? Então, se por acaso você aumentar a DDP e a corrente não aumentar proporcionalmente, a gente vai dizer simplesmente que o resistor será não ôhmico, né? Que não obedece à lei de Ohm. Tá? Mas em cada momento, cuidado para não pensar que a equação em si é a própria lei de Ohm, tá? Porque tanto para o resistor ôhmico quanto para o resistor não ôhmico, se em um certo momento você dividir a DDPU pela corrente, você encontra a resistência dele naquele momento. Tá? A diferença é que o ôhmico, não importa qual seja a DDP aplicada aqui, a corrente vai ser proporcional de maneira que sempre vai dar o mesmo resultado da resistência. E no resistor não ôhmico, isso não será verdade. Às vezes vai dar um valor de resistência, em outras circunstâncias vai dar um valor diferente de resistência. Por exemplo, a lâmpada incandescente. Né? O resistor dela, se você fizer uma medida da resistência dele, né, quando ela está desligada, ele vai ter uma resistência baixíssima. No entanto, quando a corrente começa a circular por ele, ele vai se aquecendo e ele entra em regime de funcionamento, que a lâmpada começa a brilhar, que ela fica incandescente, nesse momento a resistência dele vai estar muito maior. Tá? Então, é um exemplo de resistor com comportamento não ôhmico. Tá? Dentro de circuitos eletrônicos, né, normalmente os resistores funcionam ali dentro de certos limites nos quais ele pode ser considerado um resistor ôhmico. Né, e isso simplifica muito a construção desses circuitos e a análise desses circuitos. E aqui a gente tem a relação das unidades de medida. Né? Se você tem 1 volt por ampere, então você tem exatamente 1 ohm. Tá? A unidade de medida de resistência elétrica no sistema internacional. Assim como outros dispositivos, né, que não são puramente resistivos, né, outros aparelhos elétricos e eletrônicos, a gente pode calcular a potência desse aparelho utilizando-se a DDP aplicada nele, né, vezes a corrente que passa por ele. O resistor também, a gente pode utilizar essa equação para calcular a potência dele. Né? Só que além disso, além dessa opção, como o resistor é um dispositivo relativamente simples, e como a gente sabe que essa relação aqui é válida, né? U é igual a R vezes I, a gente também pode encontrar outras opções, né, de equações para calcular essa potência desse resistor. Se a gente substituir aqui, né, esse U, que é igual a RI, dentro da primeira equação, a gente chega a esse resultado aqui. Potência é igual a R vezes I ao quadrado. Então, essa aqui é uma outra equação que permite calcular a potência do resistor. Além disso, se a gente fizer uma pequena alteração nessa primeira equação, nessa segunda equação, e reescrevê-la dessa forma, a gente pode substituir o I lá na primeira e encontrar uma outra relação ainda, né, que seria P é igual a U ao quadrado sobre R. Né? Também é uma outra maneira de encontrar a potência do resistor. Veja então que, se você conhece a resistência e a corrente do resistor, para achar a potência, veja que essa equação aqui da esquerda vai ser mais direta. Agora, digamos que você tenha a DDP, U, né, e a resistência. Aí essa equação da direita aqui já vai ser mais direta para encontrar esse resultado. Se você tiver a DDP e a corrente, a primeira lá de cima é mais direta para você encontrar o resultado. Essas duas de baixo aqui são derivadas dessas primeiras que a gente conheceu aqui, que é P igual a U vezes I, U é igual a R vezes I. Tá? Então, na verdade, os problemas que você resolveria utilizando essa aqui de baixo do lado esquerdo ou essa aqui de baixo do lado direito, você pode resolver também combinando as duas de cima, tá certo?
combinação das duas vai dar o mesmo resultado que usar diretamente essas aqui. Então elas são apenas uma maneira de você resolver mais rapidamente alguns problemas que são muito comuns, né? Depois que você pega a prática, elas acabam sendo úteis para você. Vamos então resolver um probleminha aqui relacionado com essas coisas que a gente acabou de aprender aí. Um soldador elétrico de baixa potência, de especificações 26 watts a 127 volts, está ligado em uma rede elétrica de 127 volts. Calcule. Então a potência nominal e a DDP nominal desse soldador são 26 watts e 127 volts. Como ele está ligado em 127 volts, então eu sei que nesse regime de funcionamento ele vai estar com a potência aqui de 26 watts. Na letra A pergunta, qual a resistência elétrica desse soldador em funcionamento? Na letra B, a intensidade da corrente elétrica nele estabelecida. E na letra C, a energia dissipada em 5 minutos de operação em quilojoules. Tá? Então, primeiro, para resolver a letra A, resistência elétrica do soldador em funcionamento, a gente pode utilizar essa equação aqui. P é igual a U ao quadrado sobre R. Porque a gente tem a DDP, né? Temos também a potência que foi informada aqui para essa DDP, né? E podemos encontrar aqui a resistência, né? Com uma pequena manipulação algébrica a gente chega nessa segunda aí. E aí substituindo os valores, né? Fazendo as contas, a gente vai encontrar aproximadamente 620 ohms. Esse é o valor da resistência dele, né, nessas condições aqui de funcionamento. Então, na letra B, a gente quer a intensidade da corrente elétrica nele estabelecida. Tá? Para isso, a gente tem duas opções. A gente pode utilizar U é igual a R vezes I ou P é igual a U vezes I, porque a gente já conhece a DDP, a gente acabou de calcular a resistência e a gente também já conhecia a potência dele nessa situação aí. Então, fazer as duas paralelamente aqui, se a gente substituir os dados conhecidos, né? Aliás, antes, se a gente fizer uma pequena manipulação algébrica para deixar o I sozinho, né? A gente chega nessas duas aqui, e aí agora a gente substitui as variáveis conhecidas, né? E a gente tem essas duas possibilidades aqui de cálculo, né? Ou U dividido por R ou P dividido por U, né? De qualquer maneira, o resultado desse cálculo aí vai dar aproximadamente 0,20 amperes, tá? Então a corrente dele nessas condições aí é aproximadamente 0,20 amperes. Veja que quando você tem mais de uma opção de solução, né, para a mesma questão, e as duas soluções estão corretas, elas têm que levar ao mesmo resultado, né? Senão, ou uma das duas está errada, ou as duas estão erradas, né? Se os resultados divergirem, a gente tem um problema aí para resolver da física. Na letra C, a gente quer a energia dissipada em 5 minutos de operação, e essa resposta é em quilojoules. Então, nós vamos calcular primeiro em joules, que é a unidade do sistema internacional, e em seguida converter para quilojoules. Antes, vamos ajustar o tempo aqui, né, que está 5 minutos. Para colocar no sistema internacional, a gente vai multiplicar 5 minutos vezes 60 segundos, que é a quantidade de segundos de cada minuto, né, e vai encontrar 300 segundos. Agora que o tempo está ajustado, a gente pode pensar a energia consumida pelo aparelho é igual à potência dele vezes o intervalo de tempo que ele fica ligado. Como a gente já tem essas informações, a gente substitui, né, e faz a multiplicação. A gente encontra 7.800 joules. Aqui está em joules, né, porque a gente utilizou os dados no sistema internacional. E energia no sistema internacional é joule. Então, para colocar em quilojoule, como vai aparecer aqui um prefixo quilo, que tem valor 10 à terceira, ou seja, 1000, né, a gente precisa dividir esse resultado por 1000, né, para que continue sendo o mesmo resultado, né? Você vai multiplicar por 1000 e dividir por 1000, então mantém o mesmo resultado. Então, vai ficar 7,8 quilojoules. Quando a gente vai fazer o modelo, o desenho e a análise de circuitos, é comum a gente utilizar o fio condutor como se fosse um condutor ideal. Ou seja, o condutor ideal é aquele que oferece resistência zero. Na verdade, nenhum condutor real vai ser um condutor ideal perfeito, né? Eles sempre vão oferecer uma certa resistência à passagem da corrente elétrica.
No entanto, dentro das condições de funcionamento daquele circuito, pode ser que essa resistência dos fios que levam essa corrente seja insignificante em relação às resistências dos dispositivos que estão ligados, né? E aí, nesse caso, a gente vai poder considerar que o fio seja um fio ideal, ou seja, aquele condutor que não oferece nenhuma resistência. Então, quando você estiver vendo um desenho de um circuito elétrico, né, e os fios condutores estiverem representados simplesmente por uma linha contínua dessa maneira aqui, está indicando que aquele condutor é um condutor ideal, né? Se fosse para considerar a resistência do fio, isso seria expressamente falado no enunciado da questão, ou seria representado aqui como um pequeno resistor aqui, né, o símbolo de resistor que a gente aprendeu já hoje, né, para indicar que esse fio oferece uma certa resistência elétrica. Tá? E aí ele seria considerado como uma resistência elétrica participando do circuito, e você ia considerar essa resistência no cálculo, né, na sua análise do circuito. Nesse caso aqui, então, se tiver só a linha reta, a gente não precisa se preocupar com ele, é só para fazer as conexões. Tá? E a gente vai usar também, frequentemente nos desenhos de circuitos, o exemplo de chave, né, ou interruptor. Essa chave pode estar aberta, representada dessa maneira, ou uma chave fechada, representada dessa outra maneira. Aqui também, se a gente estiver falando de uma chave ou interruptor ideal, como vai ser na maior parte dos casos, a resistência, quando ela está fechada, né, quando o circuito está fechado aqui, essa chave não vai oferecer resistência nenhuma, né? Se for uma chave ideal, não oferece resistência nenhuma. Então, aqui vai ser um circuito por onde a corrente vai passar sem nenhuma dificuldade. Um trecho do circuito por onde ela vai passar sem nenhuma dificuldade. Quando está aberto, né? Aí aqui a gente considera a resistência infinita, e aí nesse caso a corrente simplesmente não passa por aqui. Tá? No caso de um circuito real, né, o conector, o interruptor, ele oferece uma pequena resistência, né, à passagem de corrente elétrica. Toda conexão que você faz, toda emenda, também oferece um pouco de resistência, né? Aí você constrói, projeta de maneira que essa resistência se torne o mais insignificante possível para interferir o mínimo possível no seu circuito. Tá? Aqui a gente tem um pequeno desenho de um circuito elétrico que eu quis trazer aqui para mostrar alguns elementos, né? Você tem aqui a representação de dois resistores. Aqui, ó, dentro desse retângulo é o que seria a nossa fonte, está representando aqui uma pilha, por exemplo. E essa pilha tem uma certa força eletromotriz e uma certa resistência interna. A gente vai ver isso com detalhes mais adiante um pouco. Basicamente, essa resistência interna está aqui para representar a dificuldade que a corrente elétrica vai ter para passar por dentro da própria pilha, porque ela tem que passar por aqui por dentro também, e vai gerar um certo aquecimento da pilha. E essas duas barrinhas aqui vão representar, na sua barrinha maior, o polo positivo, na sua barrinha menor, o polo negativo, né? Indicando que essa pilha estaria com o polo positivo aqui na parte de cima e o polo negativo ali na parte de baixo. Tá? E essa barrinha reta também, o fato dela ser reta e não ser uma bolinha com um tio por dentro, está indicando que é uma fonte, né, de corrente contínua constante. Tá? Quando for uma fonte alternada, vai ser representada por uma bolinha com um tio dentro dela, né, indicando que é alternada. Aqui a gente tem a representação de um amperímetro, depois a gente vai ver com detalhes, né, a utilização do amperímetro e do voltímetro, principalmente, né? E temos uma chave S aqui em cima, né? A gente percebe que aqui a gente tem um ponto em que tem uma bifurcação, né? Então a corrente elétrica nesse ponto aqui se dividiria, né? Pensando em corrente convencional, sai do polo positivo, ia chegar aqui nesse ponto, ia dividir uma parte, aliás, com a chave aberta, ela viria toda aqui para baixo, né? Ia seguir um circuito para lá, para a pilha, né? Então, enquanto essa chave estiver aberta, o resistor da direita aqui não vai receber nenhuma corrente, ele simplesmente fica parado. Se for uma lâmpada aqui, vai ficar apagada, não chega nenhuma carga nela. Quando fechar o circuito, aí essa corrente vai se dividir, uma parte vai descer aqui pelo resistor de 8 ohms, o do meio, e outra parte vai descer ali pelo da direita, né? Lá embaixo eles se juntam novamente e segue a corrente completa, né? Fechando o circuito lá, passando por dentro da pilha.
Aqui a gente tem um desenho, né, um pouco mais elaborado de um circuito semelhante àquele ali, só que aqui é só uma malha, né, só tem um caminho para essa corrente circular. Um interruptor aqui que já pelo desenho você já consegue visualizar um tipo de interruptor que talvez você já tenha visto um real por aí, né? Então isso aqui é uma figura mais de desenho, né? A representação de circuitos, né, na maior parte das vezes é feita da maneira que está aqui do lado esquerdo. Aqui é mais para ficar ilustrativo e mais próximo do real, tá? Temos a fonte, uma resistência, que é a lâmpada aqui, né? Tem seu filamento ali, vai oferecer uma certa resistência. Temos os fios condutores ideais aqui e temos um interruptor aqui que é do tipo alavanca, né, que você vai encaixar aqui. Veja que o interruptor aqui é uma maneira de cortar o circuito, de cortar o fio de forma que você possa conectar de novo facilmente, né? Porque se a corrente for cortada, se o fio for cortado, a corrente simplesmente não circula e aí a lâmpada não acende. Agora, quando você conecta o interruptor aqui, aí o circuito está completo, sem nenhum corte, aí sim a corrente vai existir. Tá? A partir do momento que você fechar aqui, a corrente vai aparecer em todos os pontos do circuito e ela vai ficar circulando aí. Tá? Então vejam que você pode ter, por exemplo, aqui um polo conectado a um dos pontos da lâmpada, né? No outro conector da lâmpada você vem e chega ao interruptor. Para conseguir chegar ao outro polo da pilha, você tem que passar pelo interruptor. Então aqui você tem um controle de quando você vai ligar e quando você não vai ligar essa lâmpada. A mesma coisa é feita nos interruptores de lâmpadas das nossas casas, né? Que a gente tem lá, ó, em algum ponto do circuito você coloca o interruptor. Aqui você pode conectar o fio A no fio B ou não conectar, de acordo com a posição que você deixa aqui do interruptor. Em uma posição está conectado, em outra não. Então, em uma posição, quando ele estiver conectado, a lâmpada vai ser, o circuito vai ficar completo e a lâmpada vai acender. Na posição que ele fica desconectado, o circuito fica aberto e a lâmpada fica apagada. O que nós vimos anteriormente foi uma maneira de calcular a resistência do resistor utilizando o funcionamento dele, ou seja, conhecendo a DDP aplicada nele, conhecendo a corrente que vai passar por ele, a gente tinha condições de calcular a resistência daquele resistor. Mas também é possível calcular a resistência desse resistor conhecendo as características de construção dele. Então, se a gente conhecer o comprimento L desse resistor, né? Qual o comprimento dele, e conhecer a área da seção reta, né? Que seria um corte imaginário aqui transversal nesse condutor, né? E também conhecer qual é o material que foi utilizado para construir esse resistor, a gente tem as informações básicas para poder calcular a resistência dele. Você pode fazer uma analogia como se você tivesse que passar, como se você fosse a corrente elétrica e tivesse que passar por um corredor. Imagine um corredor, né? E aí, quanto mais longo for esse corredor, mais difícil será para você passar. Então, a resistência elétrica, ela é diretamente proporcional ao comprimento do resistor. E por outro lado, quanto mais largo for o corredor, né, mais fácil é para você passar. Então, a área da seção aqui do condutor, ela é inversamente proporcional à resistência. Veja, quanto maior for a área, mais fácil para a corrente passar, menor a resistência desse resistor, né? E a resistividade tem a ver com o material, né, de que é construído o resistor, né? Na analogia poderia ter a ver com a quantidade de obstáculos que você tem no caminho para atravessar esse corredor, né? Quanto mais obstáculos, né, mais barreiras de potencial, mais dificuldade você vai encontrar para atravessar esse corredor, né? Então a resistividade também é diretamente proporcional à resistência, tá? Vai ser uma característica de cada material, de cada liga. Normalmente o resistor não vai ser construído de um único material, né? Então, cada combinação de materiais vai dar uma certa resistividade aí, e você vai ajustar isso de acordo com a funcionalidade que você quer dar àquele resistor.
Então aqui, com essa equaçãozinha, a gente consegue calcular qual seria a resistência do resistor, apenas conhecendo as características do seu material, o comprimento que ele vai ter e a área da seção transversal dele. A resistência do resistor depende da sua resistividade, e a sua resistividade pode variar com a temperatura. Então, essa equação aqui representa a relação da resistividade com a temperatura. Você tem aqui uma resistividade inicial, que você vai tomar como referência, por medida de alguma maneira, a uma temperatura inicial. Se você altera a temperatura para um novo valor de temperatura, você vai ter aqui um novo valor de resistividade correspondente. Tá? Esse alfa aqui representa o coeficiente de temperatura daquele material. Então, pode ser que esse coeficiente seja positivo ou negativo, ou seja, pode ser que com o aumento da temperatura, como no caso dos metais puros aqui, né, com o aumento da temperatura, a resistividade vai ficando cada vez mais alta, né, e aí o material oferece cada vez mais resistência. Existem algumas ligas metálicas em que essa variação é mínima, né, então é quase que não depende da temperatura dentro de uma certa faixa de temperatura. Né? E existem materiais e soluções, né, que aumento de temperatura significa liberação de mais portadores de cargas e, consequentemente, mais facilidade para fluir a corrente. Né? Então, você pode ter um alfa negativo aqui, ou seja, com aumento de temperatura pode ser, em certas condições, que melhore a condutividade térmica, né? E diminua a resistência, consequentemente. Mas a regra geral é o comportamento dos metais aqui, né? Se você estiver falando de um metal no sólido, né? Em geral, quando você aumentar a temperatura, ele vai oferecer um pouco mais de resistência, né? Para a passagem da corrente elétrica. Naquela analogia lá do corredor, é como se tivessem pessoas no corredor e você tem que atravessar passando por essas pessoas. Se elas estivessem todas paradinhas, né, você tem uma facilidade maior de passar por elas. Agora, se elas já estiverem bastante agitadas, se balançando para um lado e para o outro, né, que seria a representação da agitação térmica, você vai ter um pouco mais de dificuldade para atravessar esse corredor. Essa equação aqui vocês não vão precisar memorizar, mas é interessante que conheçam e compreendam, né, a relação dela, tá? Vamos então resolver uma questão aqui para exemplificar o uso da equação da segunda lei de Ohm. Tá? A gente tem aqui a seguinte situação. A área A de um círculo de raio R é dada por A igual a πr ao quadrado. Calcule então quantos metros deve ter um fio de cobre com 2 milímetros de diâmetro para que a resistência elétrica seja igual a 1 ohm. Considere a resistividade do cobre igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ômega metro. Use π igual a 3,1, né? E aqui você observa que a resistividade do cobre é muito baixa, por isso que ele é frequentemente utilizado, né, para construir fios condutores. Né? Ele é um material relativamente barato e com condutividade bastante alta, resistividade bastante baixa. Então, para resolver essa questão, a gente vai utilizar a segunda lei de Ohm, que está apresentada aqui. Que a gente pode aqui isolar o L, né? E deixar a equação com essa aparência, né? Passou aqui, a gente teve o A passando multiplicando, a resistividade passou dividindo, e aí a equação ficou dessa maneira que está apresentada aqui. Os dados que a gente tem aqui, por enquanto, a gente está querendo saber o comprimento, né? A gente tem a informação da resistividade do cobre, que é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, né? A gente tem a resistência que a gente espera ter, né? Que é de 1 ohm. O diâmetro, que é 2 milímetros, a gente tem que tomar cuidado, porque lá na equação da área aparece o raio, tá? E a gente tem a informação do diâmetro. E aí, para a gente calcular a área, né, primeiro a gente vai ter que calcular o raio. Né? Então a gente pega esse diâmetro, divide por 2, encontra que o raio é igual a 1 milímetro, que no sistema internacional é 1 vezes 10 a menos 3 metros. Né? Porque o prefixo mili vale 10 a menos 3. Com essa informação a gente junta lá no cálculo da área, substituindo, a gente vai ter isso daí, já colocando o π igual a 3,1, como foi sugerido na questão. Né? Fazendo a conta, a gente encontra que a área é 3,1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Essa é uma área de uma seção transversal desse condutor.
E aí agora, de posse dessas informações, a gente já pode substituir lá na equação da segunda lei de Ohm para poder calcular o valor do comprimento que esse fio deve ter. Então, substituindo todos os dados aqui, a área 3,1 vezes 10 a menos 6, a resistência que a gente espera ter é de 1 ohm, e dividido pela resistividade, que é 1,7 vezes 10 a menos 8. Fazendo as contas aí, a gente encontra aproximadamente 1,8 ou 1,82 vezes 10 a 2 metros, né? Esse 10 ao quadrado, se a gente multiplicar aí, a gente vai encontrar aproximadamente 182 metros, né? Essa é a resposta aí. Veja que para a gente conseguir 1 ohm de resistência com cobre puro, né, com esse diâmetro aí que foi apresentado de 2 milímetros, a gente precisa de um comprimento de 182 metros, ou seja, a resistividade do cobre realmente é muito baixa. E aí, quando você quer construir um dispositivo para ser mais resistivo do que isso, você combina outros materiais, né? Utiliza outros materiais aí. Na verdade, você tem algumas maneiras de conseguir resistência maior, né? Uma das maneiras é alteração do material, que vai influenciar aqui na resistividade. Outra maneira é a alteração no comprimento, né? Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto menor o comprimento, menor a resistência. E uma outra maneira é na área da seção transversal desse condutor que você está construindo, ou desse resistor que você está construindo, né? Quanto menor a área, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Então você faz os ajustes de acordo com o seu objetivo, né? E os materiais que você pode utilizar para atingir esses objetivos. Associação de resistores. Existem inúmeras maneiras de associar resistores, de combinar esses resistores na hora de fazer as suas conexões, né? Nós vamos aprender aqui os 3 tipos básicos, né? Que são a associação em série, que é quando esses resistores estão ligados de uma maneira que a corrente que passa por um obrigatoriamente vai ser igual a que passa pelo outro, tá? Quando eles estiverem conectados dessa maneira, a gente vai ter uma associação em série. Aqui, inclusive, se forem lâmpadas, por exemplo, se uma delas se queima, o circuito fica cortado nesse ponto, e aí nenhuma das outras acende. Por isso que em alguns pisca-piscas de Natal, por exemplo, às vezes para de funcionar um grupo de lâmpadas. Aí quando você vai verificar, só uma delas que tinha queimado, né? Aquele grupo todo estava associado em série, de maneira que queimou uma, a corrente fica cortada e aí nenhuma das outras pode acender também, tá? No caso da associação em paralelo, que é que a gente tem na nossa casa, por exemplo, né? A DDP delas é que é obrigatoriamente igual. A diferença de potencial entre elas é que é obrigatoriamente igual. E para você conseguir isso, é necessário que todos os polos de um lado cada aparelho tem 2 conectores, né? Então, esses 2 conectores de cada aparelho tem que estar conectados nos mesmos 2 pontos do seu circuito. Observe que aqui, ó, essa lâmpada aqui, por exemplo, o conector direito dela aqui vem nesse fio rosa que está mais abaixo. A segunda aqui, o conector direito, também vem nesse fio rosa que está mais abaixo. Esse ferro elétrico aqui, o conector de cima dele vem nesse fio rosa que está mais abaixo, né? E já o outro conector de cada um delas vai para o outro fio rosa que está ali identificado como fio 1, tá? Então, todos os aparelhos aqui estão conectados no fio 2 e no fio 1. Então, a diferença de potencial que todos eles vão sentir é a diferença do fio 1 para o fio 2, que é de 220 volts aqui nesse exemplo, tá? Como a gente está falando de fios condutores ideais, né? Eles estão representados aqui por linhas contínuas, tudo certinho. Então, quando você tem um caminho aqui só com fios condutores ideais, é como se fosse tudo o mesmo ponto. Então, o fio 2 aqui e a lateral de cá de todos os fios aqui, ó, é como se fosse tudo um ponto só. Aí, quando você passa pelo aparelho, por um dispositivo, aí mudou o ponto, né? Aí você está agora conectado no outro ponto lá, que é o ponto do fio 1. Beleza? No caso da associação em série aqui, ó, se a gente fosse falar de ponto, né? Você teria aqui um ponto inicial do lado esquerdo da primeira lâmpada. Quando você passa pela primeira lâmpada, você já mudou o ponto, porque você passou por um dispositivo que não é fio ideal.
tá certo? Então aqui você teria, por exemplo, ponto A, aqui ponto B, aqui ponto C, aqui ponto D, aqui ponto E. Então, cada vez que você passar por um dispositivo, né, você vai ter um novo ponto. Agora, se você estiver andando só dentro de fio condutor perfeito, aí é tudo o mesmo ponto. Então aqui você só teria um ponto, por exemplo, um ponto A que está associado ao fio 1, né? Tudo que está conectado direto aqui no fio 1 é ponto A, e um ponto B que está associado aqui ao fio 2, né? Tudo que está conectado direto aqui no fio 2 é o ponto B, né? Desde que não salte nenhum dispositivo, né? Que aí muda o ponto. E nós temos também a associação mista, né? Que é uma combinação da associação em série e associação em paralelo. Você tem partes do circuito aqui que estão em paralelo e partes do circuito que estão em série. Né? Essa aqui está aqui representada. Veja que os resistores de 30 e de 60 ohms aqui, eles estão conectados no mesmo ponto aqui, ó, veja, esse ponto aqui do lado direito e do lado esquerdo esse outro ponto aqui. Então, se eles estão conectados nos mesmos dois pontos, a DDP entre esses dois pontos vai ser a mesma para os dois resistores. Então, é impossível que o de 30 ohms tenha uma DDP aplicada diferente do de 60 ohms, porque eles estão conectados nos mesmos dois pontos. Já os resistores de 110, de 100 e de 70 ohms, né, eles estão em série, porque a corrente que passar aqui pelo de 70, ela vai se dividir aqui nesse ponto, uma parte para o de 30, uma parte de 60, mas ela vai se juntar aqui novamente e vai passar pelo de 100 e pelo de 10, e pelo de 110. Ou seja, a corrente que passa pelo de 70 é exatamente igual a que passa pelo 100 e que passa pelo de 110, e isso é obrigatório, porque não tem uma saída aqui, por exemplo, que permitisse que a do de 110 ficasse diferente da do de 100. Não tem uma saída, uma outra saída aqui, ó, do circuito que permitisse que a de 70, a corrente do de 70 ficasse diferente da corrente do de 100. Então, como a corrente do de 70 é obrigatoriamente igual à do de 100 e à do de 110, a gente diz que esses três estão em série. Além disso, a gente pode dizer que a associação aqui, 30-60, está em série com os outros três resistores. Veja, o resistor de 30 não está em série com o de 70, nem com o de 100, nem com o de 110. O de 60 também não está em série com nenhum deles. Mas o conjunto 30 mais 60 aqui, dessa associação, que na verdade, quando você for calcular o resistor equivalente aqui, não vai ser simplesmente uma soma, vai ser soma de inversos, né? A gente vai ver isso já já. Mas o resistor equivalente dessa associação em paralelo, ele está em série com os demais, tá? Mas não o de 30 e não o de 60 em particular. Ok? Então, primeiro aqui um estudo da associação em série, né? Mais detalhado um pouco. Como eu disse para vocês, aqui a corrente que passa no 1 é obrigatoriamente igual à corrente que passa no 2, que é obrigatoriamente igual à corrente que passa no 3. Então a gente diz que eles três estão associados em série. A gente poderia dizer aqui também, nesse desenho, que a própria fonte aqui está em série com os resistores, né? Já que só tem um caminho para a corrente passar e a fonte está inclusa nesse caminho. Então está tudo aqui ligado em série. Então a gente tem aqui uma certa DDPU, né, que vai do A até o B, que é a DDP da fonte, tá? E esse circuito aqui é chamado de circuito divisor de tensão, porque ele vai dividir essa DDPU entre os resistores que estão aqui, né? Isso vai ser representado dessa maneira, né? Você vai ter que, aplicado ao resistor 1, uma diferença de potencial nos seus terminais, que seria o 1. Né? Aplicado ao 2, uma diferença dos seus terminais aqui seria o 2. E ao 3, o 3 que está aqui. A corrente dos três é a mesma. As resistências podem ser diferentes, né? Se as resistências forem diferentes, as DDPs, o 1, o 2 e o 3 serão diferentes. Se as resistências forem iguais, a divisão aqui, o 1 mais o 2 mais o 3, né? Seria uma divisão igualitária. Se o R1 fosse igual ao R2, que fosse igual ao R3, você pegaria o U aqui, 1/3 de U seria o 1, 1/3 de U seria o 2, 1/3 de U seria o 3. Mas se forem diferentes, vai ser uma divisão proporcional aí. De maneira que,
Quando você somar os três de qualquer maneira, o 1 mais o 2 mais o 3, você vai ter o U total, que é a diferença de potencial total aí desse trecho. E a gente pode escrever a DDP de um certo resistor com base na resistência dele e na corrente que passa por ele. Então, se eu quiser calcular a DDP U1 aqui, uma maneira de fazer isso é pegar o valor da resistência 1 e multiplicar pela corrente que está atravessando essa resistência, né? E aí eu vou ter o U1, né? Porque U é igual a R vezes I, né? No caso do 2, eu posso fazer a mesma coisa. No caso do 3, eu posso fazer a mesma coisa, né? E a gente tem essa relação aí. Se eu quiser falar de uma resistência equivalente, seria aquela que, substituindo esses três aqui, oferecesse a mesma resistência que os três combinados, ou seja, fizesse com que a fonte liberasse aqui a mesma corrente I, né? Você poderia também dizer que o equivalente, né, seria igual a resistência equivalente vezes I, né? Você teria aqui, ó, substituindo os três apenas pela resistência equivalente, você tem aqui a DDPU total, né? E a corrente I igual quando você tinha os três combinados. Por isso que isso aqui é dito que é equivalente à combinação dos três, tá? E aí você teria U igual a resistência equivalente vezes I, que você pode substituir lá naquela equação, né? E aí vai ficar assim, né? De maneira que agora aqui, como o I é igual nos três casos aqui, nos quatro casos, né, na verdade, que aqui também seria a mesma corrente, então você pode dividir a equação toda por I e encontrar a maneira de calcular a resistência equivalente quando você tem três em série. Tá? Quando você tem três resistências em série, é simplesmente somar as três resistências, você vai encontrar a resistência equivalente. Esse cálculo de resistência equivalente pode servir para resolver partes do circuito, ou seja, conhecer a corrente, a DDP, em cada parte do circuito. No processo de resolução do circuito, você pode precisar fazer isso, né? E pode servir também para você simplificar algum circuito que está complexo, com muitas resistências lá, e você quer torná-lo mais simples. E de repente você percebe que tem três resistências em série lá, você quer substituir as três por uma só, de maneira que o circuito continue se comportando do mesmo jeito. Então você pode calcular a resistência equivalente e substituir essas três pela equivalente. Aqui generalizando, né, o caso de uma associação em série, que você pode ter mais de três resistências em série. Inclusive você pode ter só duas também, né? Se você só tiver duas, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2. Pronto. Né? Se você tiver 4, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4. Aí assim por diante, até Rn para N resistências que você tiver. E no caso da associação em paralelo? Aqui a gente tem um exemplo de circuito em paralelo. Você percebe aqui o seguinte, você tem aqui o ponto A, que é o polo positivo, conectado ao polo positivo da bateria, né? E você tem aqui o ponto B, que é conectado ao polo negativo da bateria. Observe que nessas figuras a corrente que está sendo representada é a corrente convencional, né? A corrente que teria, o sentido que teriam as cargas positivas, tá? E vai ser quase sempre assim. Percebe que R1, R2 e R3, essas três resistências estão conectadas nos mesmos pontos A e B, A de um lado, B do outro, tá? Se isso é um fato, então a gente pode afirmar que elas três estão em paralelo. E a gente pode afirmar que a DDP AB, né, é a mesma DDP do R3, do R2 e do R1. Tá? Então os três estão submetidos à mesma DDP. Se, por exemplo, aqui fosse uma pilha de 1,5 volts, tanto R1 quanto R2 quanto R3 sentiriam em seus terminais uma diferença de potencial de 1,5 volts. Tá? Então aqui o que a gente vai ter igual não é mais a corrente. O que a gente tem aqui igual é a DDP. Né? A corrente só será igual se os resistores forem iguais. Mas se os resistores forem diferentes, cada um vai ter uma corrente diferente. Tá? E aqui no fio principal vai ser a soma das três correntes que aparecem aqui, uma para cada um. Então aqui a representação, né? Fio principal, a corrente total que é fornecida pela bateria, que se subdivide em I1, I2 e I3 aqui de acordo com os resistores que estão representados aqui. E aí você chega à conclusão que se você somar essas três correntes aqui, tem que dar igual à corrente total.
né? Analogamente ao que a gente fez no circuito em série, né? A gente pode substituir a corrente de um certo resistor, né, pela DDP aplicada nele, dividido pela resistência dele. De novo, naquela relaçãozinha, U é igual a R vezes I. Né? Então, se eu quero isolar o I, vai ficar U sobre R. Né? Então, no caso do I1, é U sobre R1. Do I2, é U sobre R2. Do I3, é U sobre R3. E do I equivalente, do I total, né, eu posso substituir as três aqui por um equivalente. E aí eu vou ter o total dividido pela resistência equivalente. Assim eu vou ter o I total que está aqui. Tá? Então, a gente, tendo essa relação aqui, a gente substitui nessa primeira. E aí a gente vai ter aqui, ó, como U é igual nos três casos aqui, nos quatro casos, aliás, né? A gente pode dividir a equação toda por U e encontrar que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Veja que na associação em paralelo, a equação para calcular a resistência equivalente é diferente da associação em série. No caso da associação em série, quando você somar lá, a resistência equivalente vai dar maior do que qualquer uma delas, que você está somando todas elas para dar a resistência equivalente. E no caso aqui da associação em paralelo, a resistência equivalente vai dar menor do que a menor das que estão sendo somadas aqui. Tá? Então a resistência equivalente, quanto mais resistência você colocar em paralelo aqui, menor vai ficando a resistência equivalente do circuito em paralelo. Então aqui a gente viu o caso para uma associação com 3 resistores em paralelo. Se eu tivesse só 2, iria parar aqui, né? Não teria essa última parcela aqui. Seria 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E pronto. Né? E generalizando, assim como a gente fez no caso da associação em série, se eu tiver N resistores associados em paralelo, né, eu vou ter que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, isso até completar todos os R's que você tiver em paralelo aí. Aqui no caso da associação mista, a gente vai utilizar os métodos que a gente aprendeu nas duas primeiras. Né? Então, o que tiver em série, a gente encontra a resistência equivalente, como se faz no circuito em série. O que tiver em paralelo, a gente encontra a resistência equivalente, como se faz no circuito em paralelo. Né? Então, primeiro aqui, identificando, a gente vai tratar primeiro essa relação aqui, ó, do de 60 com o de 30. São dois resistores que estão em paralelo. Então a gente esquece os outros por enquanto. Esses aqui a gente sabe que estão em paralelo, então a gente aplica o que a gente sabe sobre o circuito em paralelo aqui para eles. Aliás, sobre resistores em paralelo aqui para eles. Né? Então, juntando os dois aqui, veja que a conta foi feita aqui de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas isso aqui é um resultado do que a gente acabou de ver. Né? Se você fizer aqui 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se você tirar o mínimo múltiplo comum ali, R1 e R2, né, vai ficar o produto dos dois. E no numerador vai ficar R2 mais R1, ou R1 mais R2. Né? E aí você inverte os dois membros, você chega a essa equação que ele utilizou aqui. Né, que ele pegou o produto dos dois e dividiu pela soma dos dois. Encontrou 20 ohms ali como valor da resistência equivalente. Você poderia simplesmente ter usado do jeito que a gente aprendeu, né, que está aqui do lado esquerdo inferior, né, e chegaria no mesmo resultado. Tá? Muito cuidado com essa nova equação aqui, que foi aproveitada aqui nessa parte azul, porque se forem 2 resistores, belezinha, sem problema. O equivalente vai ser o produto dos dois dividido pela soma dos dois. Agora, se forem 3 resistores em paralelo, aí a equação já fica bem diferente disso daí. Não é simplesmente acrescentar uma parcela em cima e acrescentar uma parcela embaixo também não. Tá? Já fica bem diferente disso. Então, é mais fácil de memorizar aquela do slide anterior, né? Que é 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até todas que você tiver. Tá? E aí você tem um novo circuito, né? Em que a parte em paralelo foi substituída pelo equivalente
a essas duas aqui em paralelo, né? Veja que a 20 ohms é menor do que a menor dessas duas que estão em paralelo, como a gente esperava, né? Na associação em paralelo, a resistência equivalente é menor do que das resistências que estão associadas em paralelo aqui. E agora a gente tem 4 resistores, né? Todos eles em série. Então é simplesmente somar as resistências deles, né? E fazendo isso a gente encontra aqui 300 ohms, né? Então posso substituir todos esses aqui, esses 4, que na verdade representam os 5 que estão aqui, né? Já que o de 20 representa esses dois, né? Então, somando todos aqui, a gente encontra 300 ohms e a gente pode substituir pela resistência equivalente, que seria uma só de 300 ohms, que substitui esse conjunto todo que está aqui, com esse tipo de ligação que foi feito. Então, eu gostaria de apresentar aqui para vocês as principais equações que a gente viu nessa aula, né? A primeira, U é igual a RI, né? Perceba que ela não é em si a lei de Ohm, tá certo? Ela é uma relação entre a resistência, a corrente e a DDP, né? No caso de um resistor, ou seja, a DDP aplicada no resistor, a corrente que circula por ele e a resistência dele, né? Quando essa resistência é constante, a gente diz que o resistor é ôhmico, obedece à primeira lei de Ohm. Tá? Quando essa resistência não é constante, a gente diz que o resistor não é ôhmico, mas ainda assim a gente pode calcular em cada momento a sua corrente ou resistência ou DDP utilizando essa relação aqui. A gente viu também P é igual a U vezes I, né? Potência de um dispositivo, que pode ser um resistor ou não, é igual a DDPU aplicada nele vezes a corrente que passa por ele. Aí no caso particular do resistor, combinando essas duas, a gente viu essa daqui, P igual a U ao quadrado sobre R, né? E essa outra aqui, P igual a R vezes I ao quadrado. Então, para calcular a potência do resistor, a gente tem 3 opções. Essas duas de baixo eu dei menos destaque aqui, porque você consegue resolver combinando as duas de cima, né? Essas duas de cima aqui são essenciais para você memorizar. A segunda lei de Ohm, né, que permite a gente calcular a resistência de um resistor com base na sua geometria, né, e no seu material de construção. Tá aqui. A equação para cálculo da resistência equivalente no caso de resistências ligadas em série, tá? Não confundam, né, com as resistências ligadas em paralelo. E para calcular a resistência equivalente para resistências ligadas em paralelo, aí você utiliza os inversos, né? O inverso da 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, assim até você ter todas as resistências que estão em paralelo. Tá? E aí, as unidades de medida dessas grandezas que a gente tratou aí. Corrente no sistema internacional, ampere, né? DDP em volts. Potência em watts. Resistência em ohms. Comprimento em metro, área em metro quadrado e resistividade em ohm-metro ou ohm-desmetro. E mais uma vez, as imagens que eu utilizei aqui são as do nosso livro adotado, à exceção de uma que eu coloquei a referência dela lá no site, no slide está escrito que é aquela lá que tem os bonequinhos representando lá corrente, tensão e resistência. Beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.